Cano. Então, Everton, é o que a gente falou aqui logo na abertura, assim, de mudança de nível de contratação, observação no mercado, atuação no mercado. Só que é o seguinte, é claro que a gente tem que enaltecer quem chega, mas a gente não pode também só ficar jogando confete. E existem algumas perguntas que precisam ser respondidas. Por exemplo, o Marcelo Moreno não é um jogador barato. Como é que vai ser, que tem mais um ano de contrato? O contrato do Marcelo Moreno, se não me engano, é até dezembro de 22. É um jogador, seleção da Bolívia. Não dá para manter no banco, é caro demais. Não né? dá. E aí você também pega um ativo, Mas que é o Thiago. E se o Cruzeiro falar, aqui, ô Vasco, vamos fazer uma jogada? Ah, pode. Manda o Marcelo Moreno para Ok. vocês e para respirar novos ares, manda o Cano para cá. Ah, e contrapeso. Ah, eu te mando fulano, você manda o Bel. Sei lá, velho. Não, sim. O Cruzeiro vai ter que ter criatividade. Claro que o sim. Matos tem. E o Matos, além da relação histórica com o Cruzeiro, o Matos foi inclusive convidado para trabalhar lá no Vasco, né? Como diretor Verdade. de futebol. Verdade. O Vasco queria o Matos lá para a próxima temporada, inclusive. A proposta era Cruzeiro, Vasco e lá nos Estados O Unidos. Matos tem uma ótima relação com o Vasco. Sei lá, velho. Se estão focados, voltando as atenções para essas figuras aqui, eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem... foram Esperança. notícias alvissareiras e que geram uma certa esperança. O torcedor do Cruzeiro, no último jogo do ano, tem mais notícias do que o ano inteiro, positivas do que o ano inteiro, ou mais motivos para comemorar. Aí você está falando assim, vai comemorar possibilidade? O torcedor do Cruzeiro tem que comemorar possibilidade de negociação? Não, estou falando da comemoração de findar um ano com o Michael já aí contratado, o Luxemburgo, como você trouxe, permanecendo, uma expectativa para um 2022, pelo menos diferente na teoria. Estamos falando de teoria, tá, senhoras e senhores? Teoria que vai ser praticada aí a partir da reapresentação em janeiro. Campeonato Mineiro, esquece. Eu até vou de encontro, ou seja, contrário ao que o Luxemburgo pensa sobre Copa do Brasil. Acho que quanto mais chegar, claro, avançando, tem um cascalho, mas também não é o objetivo principal. E o objetivo principal é o acesso. Entrevista que o Rafael Sobis deu, até que eu tive a oportunidade de acompanhar hoje pela Itatiaia, foi ele já falando isso. A margem de erro Tinha é vontade zero. de entrevistar o Rafael Sobis. É ótimo de resenha, né? Tinha vontade mesmo, mas eu tinha vontade de entrevistar ele sem tratar nada de Não, futebol. porque ele odeia futebol. Não, nada de futebol. Falar, né, Zero gente, que eu futebol. falo. Falar de qualquer coisa menos futebol. Eu gostaria de ouvi-lo sobre tudo isso que está sendo falado e se isso te causa algum tipo de otimismo. E outra coisa, a Conmebol acabou de informar aqui que acabou o gol qualificado na Libertadores e na Sul-Americana. Então não teremos mais gols. Ou seja, Copa do Brasil igual Libertadores. Né? Exatamente. Porque antes nós falávamos assim, tem o gol fora no Libertadores, mas não tem na Copa do Brasil. Agora, Exato, agora o regulamento... tudo igual, sem gol qualificado. Daqui a pouco eu te chamo, Gomide, eu gostaria de ouvi-lo. Mas agora deixa eu falar de um assunto /consumo consciente. Pois não, pai, fala de novo. Ah, não, ele falou que pô, você nunca, que eu jamais esqueceria. Gomide, essas notícias, essas informações que chegam, possibilidade de fechar com o Matos, de já ter renovado com o Luxemburgo, o anúncio deve sair pelos próximos dias. Os dois atrelaram a possibilidade de ida ao Cruzeiro se o Pedro Lourenço estivesse no processo, e parece que está, se o Vanderlei renovou, é porque está. O Maicon, zagueiro, o William do Bigode, que aliás jogou, entrou contra o Atlético, o William do Bigode, e agora a informação do Cano, o Cruzeiro começando a se preparar ainda em novembro para uma temporada que precisa necessariamente ser bem diferente de 2021 e 2020. Ô Everton, vamos lá. São muitas informações, né, para comentarmos sobre. Mas eu acredito que possamos fazer uma recapitulação aí destas duas últimas temporadas que o Cruzeiro tem vivido, né, não conquistando o acesso para o retorno à Série A e os problemas financeiros, etc. Eu falei aqui, eu dei a minha opinião, respeito quem pensa o contrário, que nas últimas duas temporadas pode não ser um elenco com jogadores que o Cruzeiro se acostumou a ter ao longo da história, né? Numa média geral, né? Com relação à qualidade técnica. Mas, para mim, era um elenco
suficiente para brigar com maior regularidade pelo acesso. Isso não aconteceu nem em 2020 e nem agora em 2021. Talvez nem seja por conta da qualidade dos jogadores. Talvez tenha sido porque o principal problema foi a estrutura oferecida para os atletas. Aí eu não estou falando da estrutura física do clube, o CT, enfim. A organização financeira do Cruzeiro. Os jogadores trabalharem tranquilamente com relação a saberem que no dia X o salário estará lá na conta. Se isso fosse algo regular no Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro não atravessasse esses problemas, o trabalho dos técnicos, eles poderiam ter engrenado de uma forma melhor do que aconteceu. Evitaria-se ter aí 7 técnicos ao longo da campanha da Série B, ou seja, poderia já estar hoje na Série A, mas não. O elenco, para mim, era suficiente, porém os problemas estruturais do clube impediram que os técnicos conseguissem desenvolver um trabalho melhor. E aí, em 2 temporadas, precisou de alguém mais experiente para aquele discurso mais de vestiário e falar, opa, vamos evitar aqui uma catástrofe ainda maior e evitar um rebaixamento. Aí foram lá e conquistaram o objetivo. Só que se nós pegarmos, Everton, você falou do Maicon, você falou do William Bigode, a gente falou do Cano, mas será que o Cruzeiro, ao longo desses 2 anos, pode ser que no currículo alguns jogadores não tenham sido 4 vezes, 3 vezes campeões brasileiros, como foi o William Bigode, campeão no Palmeiras, campeão no Cruzeiro. O Marcelo Moreno foi campeão no Cruzeiro. Mas será que a chegada desses jogadores é o suficiente? Porque o Cruzeiro contratou alguns jogadores que depois foram para outros clubes, inclusive na Série B, e conseguiram fazer boas performances, tanto individual como coletivo. Por exemplo, eu sei que em termos de projeção na carreira como um todo, o que conquistou, enfim, nome, o Regis é um jogador que ele tem menos nome talvez que o William Bigode. Mas o Regis nessa Série B, ele é o 4º jogador que mais participou diretamente em gols. Ele só pede para o Jean Carlos do Náutico, para o Léo Gamalho e para o Rafael Navarro do Botafogo. Ou seja, ele chegou lá no Guarani, o Guarani brigava para mim pelo acesso, ficou muito difícil agora, mas ele fez uma ótima Série B. Por que ele não conseguiu fazer uma ótima Série B no Cruzeiro? Mas é curioso que você falou do Regis, mas aí você fala do Regis, você fala de outros jogadores que passaram por aqui, mas você fala também de vários treinadores, você fala de diretores de futebol. Mas o Luxemburgo deu pra gente a resposta. Não estou falando que é o certo, não, mas na nossa entrevista antes de ontem? Foi ontem? Anteontem ele disse que o peso aqui é diferente. Peso da camisa do Cruzeiro. E aí, eu acho que o que pesa é o ambiente, CJ. Eu sei que é diferente jogar no Guarani e jogar no Cruzeiro. Agora, se a organização do Guarani como um clube, como uma formação de um elenco, o trabalho do técnico que está lá desde a primeira rodada até a última rodada da Série B não fosse bom, o Regis não seria o 4º jogador. Ele fez uma boa Série B. Ele é um dos principais nomes da Série B nessa temporada.